Glória a Deus, agora sim. Acabou, acho que eram esses microfones. Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Pegue a sua Bíblia e abra nesse texto. Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Mas nós já temos visto nesse texto sobre a paternidade de Deus, nós já temos visto sobre o nome de Deus, santificado seja o teu nome. Então você observa que nessa primeira parte dessa oração está focado em Deus, é o nome de Deus, é o reino de Deus, é a vontade de Deus. A primeira parte, o centro é a pessoa de Deus. Deus quer que o nome dele seja santificado quando você ora. Deus quer que o reino dele venha. Deus quer que você peça para que o reino dele venha sobre a terra, sobre a nossa vida. E também ele nos ensina a orar para que a vontade dele seja feita aqui na terra, como ela é feita lá no céu. A semana passada nós entramos na segunda parte dessa oração. E a segunda parte dessa oração agora aponta para as nossas necessidades, porque agora o texto fala do pão nosso de cada dia. Mas mesmo apontando para as nossas necessidades, a centralidade do texto é a pessoa de Deus ainda, porque quem vai dar o pão é Deus. Então a quinta petição, que é a que nós estamos olhando essa noite, ela aponta para o perdão que Deus nos dá. Se Deus ele dá o pão que alimenta o nosso corpo físico, ele também cuida da nossa alma, ele também cuida do nosso espírito, porque sem dúvida uma das maiores necessidades do ser humano é a necessidade do perdão. O perdão de Deus é essencial para a nossa vida, por quê? Porque quando nós somos perdoados, nós somos livres da condenação eterna. E ao mesmo tempo também, nós experimentamos e desfrutamos de uma alegria, de uma paz, de uma comunhão indescritível com Deus. E tudo isso custou a vida de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Então, quando nós olhamos para essa petição, perdoa as nossas dívidas, nós precisamos primeiro observar esse texto, olhar para esse texto dentro de duas perspectivas. A primeira delas é da perspectiva daquele homem que vem diante de um juiz, que vem diante de Deus como um juiz, mas ele vem como um criminoso. Mas ele vem como um pecador, com uma sentença de condenação sobre a vida dele. Ele vem implorando e clamando por misericórdia. Ele vem arrependido, por quê? Porque ele ouviu as boas novas do Evangelho. Ele ouviu a palavra transformadora. Ele ouviu a mensagem de perdão de Deus. E agora ele se arrependeu. Agora ele creu no Evangelho. Ele creu na palavra de Deus. E a Bíblia diz que a única maneira de alguém entrar no reino de Deus, no reino dos céus, é através do arrependimento e da fé. Quando alguém se arrepende, através da fé, quando alguém crê em Jesus, quando você se aproxima diante de Deus, com o coração cheio de fé, confiando na obra salvadora de Jesus, a Bíblia diz que nós somos justificados diante de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então esse homem criminoso, pecador longe de Deus, quando entrega a sua vida para Jesus,
seus pecados são apagados, seus pecados são cancelados, você foi perdoado. Você não precisa mais orar para que Deus venha perdoar um pecado que você cometeu antes de você conhecer Jesus, antes de você se encontrar com Jesus. Porque no momento que você se encontrou com Deus, que você nasceu de novo, a Bíblia diz que Deus lhe justificou e que Deus declarou você justo diante de Deus, porque justificação é ser declarado justo. E a justificação é apenas uma vez. Deus lhe declarou justo. Apenas um ato só. Deus não justifica o homem duas vezes, só apenas uma vez. Então eu preciso olhar para esse texto com essa perspectiva. Quando eu olho para o perdão de Deus, eu preciso ver aquele homem, eu preciso me ver no dia que entreguei minha vida para Jesus, aquele homem que recebe o Evangelho e crê na palavra de Deus. Mas quando eu olho para o perdão de Deus, eu preciso ver de uma outra perspectiva, que é da perspectiva não de um criminoso, mas é da perspectiva de um filho que chega diante do seu pai, pedindo perdão, querendo restaurar sua comunhão, querendo restaurar sua intimidade com ele. Agora ele não está diante de um juiz, mas diante de um pai. E o perdão que Jesus fala nesse texto aqui, quando ele diz para que todos os dias você ore dizendo, perdoa as nossas dívidas, não é o perdão judicial que uma vez foi dado para sempre quando você se encontrou com Jesus. Mas o perdão aqui nesse texto é o perdão para restaurar a comunhão. É o perdão para o filho que errou, que falhou, que fracassou na sua caminhada. Porque o texto bíblico vai dizer que essa pessoa que ora, ela vem diante do seu pai. Então a oração do Pai Nosso, nós encontramos todo mundo orando, em todo lugar se ora, mas essa oração não é para incrédulos. Essa oração não é para o ímpio fazer. Essa oração só pode fazer, ela só é verdadeira na boca do Filho de Deus. Quem não é filho de Deus não tem o direito e não pode orar essa oração. Por quê? Porque para se aproximar diante do Pai, primeiro o texto bíblico tem que mostra que eu chego diante do Pai, Pai nosso que está nos céus. E eu venho agora, você como filho, eu como filho, eu chego agora diante dele, pedindo para que ele perdoe os meus pecados, para que ele perdoe as minhas falhas. Nas palavras de Jesus, esse pedir o perdão dos pecados aqui nesse texto, é aquela expressão que Jesus usa lá em João, capítulo de número 13, do versículo de número 8 ao versículo de número 10, quando diz a palavra que certa feita, Jesus reunido com os seus discípulos, ele pega um balde, uma toalha, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E quando ele chega diante de Pedro, Pedro diz, olha, tu nunca me lavarás os pés. E Jesus respondeu, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo, você não tem parte comigo. Aí Pedro, como sempre era 880, ele vai dizer, não Senhor, não é somente lavar os pés, mas pode lavar o corpo inteiro. Aí Jesus vem e diz, olha, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Por quê? Porque os pés falam do dia a dia, os pés falam da caminhada, os pés falam do relacionamento. E é justamente o que Jesus está falando nesse texto. Quando ele diz para você orar pedindo perdão, é para o perdão do dia a dia. É para o perdão dos pecados que nós cometemos na nossa caminhada, na nossa trajetória. Porque o perdão dos pecados, porque o pecado que cometemos antes de Jesus, no dia que você
encontrou com Jesus, já foi apagado, já foi perdoado. Só que, porém, a partir daí, nós erramos, nós falhamos, nós transgredimos, nós estamos fracassando durante a caminhada. Por isso que todos os dias, assim como existe o pão nosso de cada dia, existe o perdão nosso de cada dia. Eu não preciso mais tomar banho, você não precisa mais tomar banho, mas apenas lavar os pés diariamente, apenas chegar diante do Pai e dizer: eu preciso manter a minha comunhão contigo, eu preciso andar na tua presença, me perdoa, me purifica dos meus pecados. É a nossa relação com Deus, é a nossa comunhão com Deus. E o que significa? O que aprendemos quando nós oramos, quando nós declaramos, quando nós abrimos os nossos lábios nessa quinta petição: perdoa as nossas dívidas. Porque eu quero olhar para esse versículo de número 12, apenas a primeira parte, a outra vou deixar para a próxima semana. Então, nessa primeira parte, perdoa as nossas dívidas. A primeira lição que nós aprendemos é que o pecado, ele é uma dívida que contraímos diante de Deus. É muito interessante que Jesus fala para os seus discípulos, para que quando eles fossem orar, eles dissessem: perdoa as nossas dívidas. E não, o texto aqui não diz perdoa os nossos pecados. Claro que Jesus está falando de pecado também aqui. Lucas depois, lá no capítulo 11, versículo 4, Lucas vai fazer um intercâmbio entre a palavra pecado e a palavra dívida. Se Jesus fala aqui de dívida, lá o texto bíblico vai falar de pecados. Por quê? Porque o pecado, irmãos, o pecado, ele é sempre uma dívida diante de Deus. Toda vez que nós pecamos, toda vez que nós falhamos, toda vez que nós erramos, toda vez que você transgride a palavra de Deus, você está contraindo uma dívida diante de Deus. Todos nós, diariamente, todos nós que estamos aqui, nós somos devedores. Eu tenho uma dívida, nós estamos contraindo essa dívida a cada dia, a cada momento. Durante a nossa existência, enquanto estivermos aqui, nós vamos ser devedores. Nós vamos estar contraindo. Por isso que eu preciso a cada dia, a cada momento, ter essa consciência, irmãos. Ter essa consciência que o pecado, ele é uma dívida que nós contraímos diante de Deus. E o que é o pecado? O pecado, irmãos, é a transgressão da vontade de Deus. O pecado é violar a vontade de Deus. O pecado é desobedecer aquilo que Deus manda obedecer. Você sabe o caminho, você sabe a vontade, você sabe que tem um alvo, mas você não chega, você erra o alvo, é o pecado. Então Jesus está dizendo, quando você for orar, lembre-se que você tem uma dívida. Lembre-se que você é um devedor. E é muito interessante, irmãos, porque hoje dizem grande parte da população é endividada. E quando nós temos uma dívida que às vezes não conseguimos pagar, normalmente vai para uma agência de cobrança e o cara vai lá cobrar. Só que na época de Jesus era bem diferente. Quando alguém, na época de Jesus, dívida era uma questão de vida ou morte. Porque se você tivesse uma dívida, o que aconteceria? Se você não pudesse pagar aquela dívida, normalmente você era lançado na prisão e você ficaria ali até que a sua família conseguisse pagar aquela dívida. Se a família não pagasse, você morreria naquela prisão. Então Jesus, quando fala de dívida, as pessoas entendiam muito bem qual era o peso, qual era o significado. E ele está dizendo, olha, quando você for orar, saiba disso, você é um devedor. Saiba disso, você tem uma dívida, porque o pecado é uma dívida que contraímos diante de Deus. A segunda lição que aprendemos é que o pecado, ele gera uma dívida, e a nossa dívida, nós não podemos pagar as nossas dívidas. Então, primeiro, o pecado é uma dívida que contraímos diante de Deus.
E segundo, nós não podemos pagar a nossa dívida. Veja que a petição diz: perdoa as nossas dívidas. O texto não diz: olha, faça uma penitência, acenda 10 velas, olha, se ajoelhe em cima do caroço de milho lá por 2 horas, ore o Pai Nosso 10 vezes, faça 20 Ave Maria, pegue uma cruz, coloque nos seus ombros e faça uma viagem de peregrinação a um santuário religioso. Não, o texto bíblico não diz isso. O texto bíblico não aponta para isso. Por quê? Porque você não pode. Nenhum sacrifício, nenhuma vida, por mais justa que seja, por mais obediente que você seja, por mais puro que você seja, por mais limpo que sejamos, nós jamais poderemos pagar a nossa dívida diante de Deus. Por isso que a oração diz: olha, quando você se aproximar, você deve pedir que Deus perdoe a sua dívida, porque ela é tão grande. Irmãos, um pecado, ele é uma afronta tão grande à pessoa de Deus, é uma afronta tão grande ao caráter santo, justo e puro de Deus, que um único pecado ninguém pode pagar. É uma dívida, apenas um. Ninguém pode pagar essa dívida. É por isso que o Sermão da Montanha começa dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Porque o pobre de espírito é aquela pessoa que ela percebe que moralmente ela está falida, que ela não tem condições em suas mãos, que ela não tem nenhuma habilidade, que ela não tem nenhuma capacidade, e que para ela viver, sobreviver, ela depende totalmente do outro. Então o texto está dizendo: olha, o reino de Deus é daqueles que dependem totalmente de Deus, é daqueles que olham para a sua vida e dizem: eu tenho uma dívida e eu jamais poderei pagar essa dívida. Eu preciso me apresentar diante dele como aquele publicano, que chega diante do Senhor. Diz a Bíblia que um fariseu e um publicano chegam na presença de Deus, e o fariseu, ele orou de si para si. O texto bíblico diz isso. Ele disse: olha, eu não sou como os demais homens. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Ele começa a enumerar as qualidades dele, a quantidade de vezes que jejuava, a quantidade de vezes que orava, o que ele fazia. E aquele homem, diz a palavra, que aquele publicano, ele não conseguia nem levantar a sua cabeça para o alto, e ele, com a sua cabeça curvada, baixa, ele bate no seu peito e ele dá um gemido e ele diz: Deus, sê propício a mim, pecador. E a Bíblia diz que aquele homem, que se viu como um pecador miserável, como alguém que tinha uma dívida que não podia pagar, que não podia propiciar, diz a palavra que aquele homem, ele desceu justificado, ele desceu perdoado. É isso que a palavra nos diz, que eu preciso reconhecer que eu tenho uma dívida, e essa dívida diante de Deus não pode ser paga. E não tente, meus irmãos, não tente fazer o que Deus diz que você não pode fazer. Se Deus diz que você não pode pagar a sua dívida, não tente. Porque às vezes muitos querem fazer um esforço gigantesco para pagar essa dívida, mas jamais nós poderemos satisfazer a justiça de um Deus perfeito, que exige perfeição dos seus filhos. Jamais. E qual é a esperança que temos de quitar a nossa dívida? Por nós mesmos, nós não temos nenhuma esperança. Não temos condições, não temos capacidade. É uma coisa impossível. Nós não podemos nos tornar justos diante de Deus.
A minha justiça, a sua justiça, as nossas boas obras, diz a Bíblia, é como uma coisa podre diante de Deus. Por mais justo que você seja, a nossa justiça é podre. A única coisa que vale a pena é que Jesus morreu em nosso lugar, e agora a justiça de Cristo, ela é atribuída a mim e ela é atribuída a você. Por isso que Deus olha para mim e para você e diz que eu e você somos justos por causa da morte e por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Então eu tenho uma dívida que não posso pagar. Então quando nós oramos essa petição, perdoa as nossas dívidas, eu estou dizendo que o pecado é uma dívida que contraímos diante de Deus. Nós estamos dizendo que temos uma dívida que jamais poderemos pagar. Mas a terceira lição que aprendemos é que essa petição nos ensina que Deus, Ele está disposto a perdoar os nossos pecados. Eu não posso pagar. Você não pode pagar, mas Deus pode perdoar. E por que que Deus está disposto a perdoar? Porque Jesus, Ele jamais ensinaria a pedir alguma coisa que o Pai não estivesse disposto a dar. Se Ele mandou pedir na Bíblia, se Ele mandou você orar algo na Bíblia, e Ele manda você orar pedindo perdão dos seus pecados, pedindo perdão das suas dívidas, se Ele manda você pedir isso, é porque certamente o Pai, Ele está disposto a perdoar os seus pecados, Ele está disposto a perdoar as suas dívidas, e esta é a vontade de Deus, de perdoar. Essa é a vontade dEle. Você quer orar uma oração de verdade? Porque qual é a oração que a Bíblia diz que Deus responde? A Bíblia diz que a oração que Deus responde é aquela que é feita conforme 1 João capítulo 5, versículo 14. E lá diz a Bíblia assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Toda oração que você orar, de acordo com a vontade de Deus, Ele vai ouvir. E qual é a oração que é de acordo com a vontade dEle? Quando você ora para que o nome dEle seja santificado, você pode ter certeza que é da vontade dEle. Quando você ora para que o reino dEle venha, é da vontade dEle. Quando você ora para que a vontade dEle se cumpra, é da vontade dEle. Quando você pede o pão de cada dia, é da vontade dEle. Quando você pede o perdão dos pecados, é da vontade dEle. E essa oração, tenha certeza que naquele exato momento será ouvida. Porque Ele nos ouve quando nós oramos de acordo com a vontade dEle. A vontade dEle é perdoar as nossas dívidas. Esse é o desejo do coração dEle. Não deve existir dúvida no seu coração de que Deus, em relação ao perdão de Deus, não deve existir jamais. Essa dúvida tem que ser banida, porque Deus é um Deus que perdoa. Salmo 85, versículo 2, o salmista diz: perdoastes a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Lá no versículo 6 diz: pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça. Essa é a vontade de Deus. Deus quer te perdoar, Deus tem prazer em nos perdoar. Isso está no coração dEle, faz parte da vontade dEle, do querer dEle. Mas vamos correr porque o tempo não nos espera. Então, primeiro, o pecado é uma dívida que contraímos diante de Deus. Segundo, é uma dívida que não podemos pagar. Terceiro, Deus está disposto a perdoar os nossos pecados, as nossas dívidas. Quarto lugar, a confissão é necessária para que o perdão filial de Deus seja dado. Veja que a única coisa que Deus requer no texto não é penitência, não é voto, não é sacrifício, não é uma grande oferta, não é nada disso. A única coisa que Deus requer
para perdoar o pecado é a confissão. A palavra de Deus diz, Provérbios 28, 13, que aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas por que a confissão ela é importante? Porque, irmãos, Deus não vai, a base, eu falei para os irmãos no primeiro culto, que a base do perdão não é minha confissão. Deus não está dizendo, não é isso que Deus está dizendo, não. Olha, se você confessar, eu te perdoo. Eu vou te perdoar porque você confessou. Não é isso, não. Eu confesso e sou perdoado, mas a base do perdão é por causa do sangue de Jesus, é por causa da morte de Jesus. Porque se for só alguém chegar diante de Deus e confessar o pecado, confessar, por causa da confissão, não é perdão. O perdão existe por causa do sangue, por causa de Jesus, por causa do sacrifício perfeito de Jesus. Mas eu preciso confessar. Deus manda eu confessar, mas a base não é isso. Por que eu preciso confessar? Mas porque muitas pessoas abrigam culpas, sentimentos, mágoas, dores, vergonhas, tristezas, pecados em seu coração. Quantas pessoas que elas andam pela vida machucadas, pessoas que foram feridas, pessoas que foram rejeitadas, que foram machucadas durante a sua trajetória, e essas pessoas carregam um peso enorme de culpa. Qual é a cura para isso? É a confissão. É quando você chega diante de Deus e você confessa para o seu Pai. E você abre seu coração para Ele. E você fala para Ele. E Ele vem e Ele perdoa. E a base desse perdão é o sangue de Jesus derramado lá na cruz. Porque a palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas agora não é confessar e pecar e confessar, não é isso não. É uma confissão acompanhada de arrependimento, acompanhada de mudança, acompanhada de temor, porque o perdão dos pecados, ele precisa gerar temor em meu coração. Salmo de número 130, versículo 4, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Uma pessoa que peca, pede perdão, confessa o pecado, e para pecar de novo, para pecar mais, ela não entendeu o que é o perdão. Ela não entendeu. Ela não entendeu o que é a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Porque o perdão gera temor em nosso coração. Quando você peca, quando você erra, quando você se arrepende, Deus te perdoa. Isso vai gerar temor e não mais desejo de pecar. Se você pecou, pediu perdão e teve vontade de pecar, isso não foi perdão. Porque o texto diz, mas contigo está o perdão para que sejas temido. O perdão gera temor em meu coração. Eu vou me aproximar de Deus, eu vou temer mais a Deus. Então orar perdoa as nossas dívidas é compreender que o pecado é uma dívida diante de Deus. Que não podemos pagar nossas dívidas. Que Deus está disposto a perdoar a nossa dívida, o nosso pecado. E que a confissão é um caminho para isso. Em último lugar, somente Deus pode perdoar os nossos pecados. A quem nós estamos orando nesse texto? Qual é a pessoa que você ora nesse texto? A quem você está pedindo pão nesse texto? Ao Pai. Então quem é que vai te perdoar? É o Pai. Quem é que vai te perdoar? É Deus. Porque somente Ele, meus irmãos, eu não posso te perdoar. Eu jamais posso perdoar alguém, declarar alguém perdoado diante de Deus. Eu posso perdoar se você pecar contra mim, aí é outra coisa, aí eu posso te perdoar. Mas o seu pecado diante de Deus, só Deus pode perdoar. Porque você pecou contra Ele. Quando Davi pecou, Davi adulterou. Você sabe a história. Segundo Samuel, capítulo 12. Os crimes bárbaros que Davi fez, as maldades que Davi fez, aonde ele chegou. E no dia que ele foi confrontado pelo profeta, o que Davi disse? Contra ti, somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos.
que o profeta diz? O teu pecado foi perdoado. Porque é Deus que perdoa. É Deus que te purifica. É Deus que te limpa. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, diz a palavra. Jesus, somente Ele pode apagar as tuas transgressões. Isaías capítulo 43, versículo 25. É isso que diz a palavra do Senhor. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então é Ele que pode perdoar os nossos pecados. Não é as nossas habilidades, não é as nossas orações, mas é somente o Deus da glória, somente Ele pode perdoar a nós, a cada um de nós, essa noite, somente em Deus. A Bíblia diz, Atos capítulo 5, versículo de número 31, que é Deus que dá o perdão. Então orar, perdoa as nossas dívidas, é isso. Temos uma dívida, não podemos pagar. Mas Deus quer perdoar, que é preciso confissão, e somente Ele pode nos perdoar. Coloque-se em pé nessa noite em nome de Jesus. Quero que você feche os seus olhos.